Olá, amigas! Olha que lindo o modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Ele é um modelo que terá 4 lados. Olha que graça! Nós vamos fazer na técnica roletê ou rocambole. Olha que graça que eles ficam. Quero convidar a vocês para se inscrever no canal, compartilhar, porque faremos coisas lindas brevemente juntas. A partir deste pano de prato, olha que maravilha que ficou. Nós usamos as nossas faixas de tecido, fazemos a técnica do roletê e olha a maravilha, o encanto que fica os nossos panos de prato. Que nós podemos usar ele dos 4 lados, porque aqui está direito e deste outro lado também está direito. Nós podemos usar de várias maneiras, cobrindo o nosso balcão, decorando o nosso fogão. É uma graça. Vamos fazer juntas? Vamos usar um pano de prato, um tecido de pano de prato sem bainha de todos os lados. Ele está completamente sem barrinha. Nós vamos usar também da cianinha mais fina. Nós vamos precisar 1,5 m, ou seja, 2 alturas do seu pano de prato. Nós vamos usar também faixinhas de tricoline. Então, você separa lá faixinhas mais finas e faixinhas um pouquinho mais largas. Nós vamos usar faixinhas de tricoline. E vamos precisar também pedacinhos de renda ou pedacinho de cianinhas, algumas coisinhas para decorar que você tenha lá na sua gaveta, mas que dê a largura do seu pano de prato. Primeiramente, eu vou costurar o meu pano de prato para fazer as barrinhas. Eu vou dobrar uma partezinha e mais uma vez. E aqui eu vou embutir a minha cianinha. Então, enquanto eu faço a barrinha, eu já vou costurando junto a minha cianinha. Porque esse nosso pano de prato, ele não terá avesso. Nós vamos usá-lo dos 2 lados. Então, deste lado que eu vou fazer a barra, que seria o avesso, eu vou colocar a cianinha para torná-lo sem avesso. Então, eu vou à máquina costurar e mostro para vocês como. Aqui na máquina quero mostrar para vocês. Nós vamos dobrando uma partezinha de meio centímetro para dentro, vamos encaixando a nossa cianinha e vamos costurando. Nós temos que fazer uma costura bem suave. Nós não podemos ir puxando nem a cianinha e nem o pano de prato, porque se nós irmos puxando, ele vai formar ondulações e depois não vai ficar legal. Nós não queremos. Nós queremos que o nosso pano de prato fique bem retinho, bem liso. Então, nós temos que fazer essa costura, olha aqui, uma costura bem retinha, cuidando a cianinha para ficar bem legal. Então, eu vou costurar a cianinha deste lado e do outro lado e já mostro para vocês. Vamos dobrando e vamos encaixando a cianinha, encaixando e costurando. Enquanto vou costurando aqui, gostaria de chamar vocês para curtir o nosso trabalho, compartilhar e deixar os seus recadinhos no nosso canal. Sou grata a vocês por tudo. Amigas, costurei então a cianinha, embutindo ela aqui dos 2 lados mais compridos do nosso pano de prato. Aqui nesta parte, você também pode costurar uma cianinha mais larga, da mesma maneira, fazendo a barrinha, dobrando e encaixando a cianinha mais larga, que você faz o acabamento em uma das partes. Mas nós não, nós vamos fazer o acabamento com tecido dos 2 lados. Muito bem. Então, agora nós vamos começar a preparar os nossos barrados com tecido. Eu cortei as faixas, eu cortei 2 faixas de uma estampa que combina entre si, esta com 5 e esta com 5. E cortei mais uma outra faixa, esta com 10. E essas nós vamos costurar em um dos lados do nosso pano de prato. E lá do outro lado, eu cortei 2 faixas com 10 para nós fazermos o acabamento lá do outro lado.
Essas faixas, elas têm 10 centímetros e são mais largas que nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Essas aqui também. Então, nós vamos primeiramente trabalhar com essas 3 faixas. Primeiramente também, eu vou, a nossa máquina, colocar as nossas faixas direito com direito e vou passar uma costura aqui nesta parte para unir as 2 faixas. Amigas, costurei do lado de trás, do lado avesso as nossas 2 faixas e fui ao ferro, passei abrindo bem a costura. Lembrando que essas faixas que nós formamos, eu costurei 2 tecidos. Mas se as suas faixinhas forem mais finas, você pode costurar mais, até 3 ou 4 tecidinhos, unindo um ao outro. Agora, nós vamos costurar esta faixa que eu costurei 2 de 5, nesta de 10. Então, nós vamos colocar direito com direito e vamos à máquina passar uma costura deste lado. Amigas, costurei uma faixa na outra, que nós havíamos emendado, virei para o lado direito e passei aqui bem passadinho para deixar bem no limite a nossa faixa. Uma que vai ficar para um lado e a outra que vai ficar para o lado de trás. Então, agora, nós vamos costurar a nossa faixa no nosso pano de prato. Esta faixa, quando nós vamos costurar no pano de prato, nós podemos colocar o detalhe que nós queremos costurado no pano de prato ou costurado na faixa. Mas como aqui elas são bem coloridas e eu já fiz uma emenda, eu não vou colocar detalhe aqui. Eu vou costurar a faixa no pano de prato. Então, eu fui ao ferro e passei o pano de prato, dobrando bem ao meio, frisando bem para encontrar o meio. E a minha faixa também. Eu fui ao ferro e passei para encontrar bem o meio da nossa faixa. Agora, nós vamos costurar a nossa faixa no nosso pano de prato. Você pode colocar qualquer um dos lados aqui sobre a faixa, porque eles terão todos os lados, o lado direito. Então, eu vou colocar esta parte sobre a faixa, colocando sobre a faixa e alfinetando. Então, aqui eu vou colocar um alfinete, aqui, vou alinhar bem com a minha faixa e colocar um alfinete. E vou à máquina passar uma costura. Aqui embaixo pode ser uma costura até um pouco mais larguinha. Então, nós vamos passar uma costura, tudo aqui. Vamos alinhar tudo primeiro e passar essa costura e já mostro para vocês. Então, passei uma costura aqui, uma costura mais larguinha. Nós tiramos os nossos alfinetes e vamos dobrar o nosso pano de prato, formando um roletê. Vamos enrolar ele bem enroladinho. Ótimo. E vamos levá-lo até esta parte. Vamos pegar esta parte e vamos colocar aqui, desta maneira. Então, aqui também nós vamos alinhar tudo bem alinhadinho e vamos alfinetar. Eu vou alinhar, alfinetar e já mostro para vocês. Alfinetei, agora vou à máquina passar uma costura aqui, também uma costura mais larguinha, para fechar o nosso roletê. Passei a costura, agora é só nós irmos puxando a parte de dentro aqui para virar o nosso pano de prato para o lado direito. A nossa barrinha já está costurada na parte embaixo. Só nós fazermos o acabamento lá dos 2 ladinhos. Então, eu vou virar para o direito e já mostro para vocês. Vamos puxando e ele já vira. Vamos puxando, puxando, puxando. Vamos organizando até nós tirarmos todo o nosso pano de prato de dentro do nosso roletê. Agora, eu vou ao ferro passar bem, dobrar essas partezinhas do canto para dentro e já mostro para vocês. Eu vou passar alinhando bem esta costura aqui na parte embaixo. Amigas, fui ao ferro e passei. Olha que graça que está ficando o nosso barrado aqui na parte da frente.
Então, olhem aqui. Aqui nesses cantinhos, nós temos que empurrar todas essas costuras. Lembrando, estava tudo para fora. Então, nós dobramos para dentro, organizamos tudo lá por dentro, para nós passarmos uma costurinha deste lado e outra deste lado, deixando os fios mais compridos aqui no início e aqui no final, para nós darmos 2 nozinhos e embutir esses fios, para nós não cortarmos, para eles não desfiar e nós não fazer retrocesso. Então, eu vou costurar os 2 cantinhos e já mostro para vocês, mas nós temos que alinhar bem esses tecidinhos. Costurei, deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti para não ficar fiozinhos perdidos. Olha que graça que ficou, que dengo que ficou o nosso barrado aqui. Simples, mas muito lindo. Agora, nós vamos fazer o outro lado. Lembrando que o nosso pano de prato não terá avesso. Então, aqui, eu vou escolher uma rendinha. Agora, aqui deste outro lado, nós vamos costurar estes 2 tecidos e vamos pregar deste lado. E vamos colocar junto esta rendinha. Então, primeiramente, eu vou à máquina com esses 2 tecidos costurar. Olha que tecidos lindos. Eles são bem diferentes, mas um lembra a estampa do outro. Então, eu vou colocar um sobre o outro, direito com direito, e vou passar uma costura aqui. Costurei um tecido no outro e passei abrindo bem a nossa costura. Agora, eu vou à máquina costurar esta rendinha aqui na base do meu pano de prato. Pode ser em qualquer um dos 2 lados, pois o nosso pano de prato não terá avesso. Mas eu vou costurá-la desse outro lado, aqui, neste lado. Muito bem. Vou colocá-la aqui, vou alinhar bem e vou passar uma costurinha, mas é só uma costurinha de segurança. Costurei a nossa rendinha aqui com uma costura de segurança. Vamos dobrar o nosso pano de prato para nós acharmos o meio. Vamos frisar o meio do pano de prato e da nossa faixa também. Vamos dobrar, frisar para encontrarmos o meio. Agora, nós vamos alinhar o nosso pano de prato na nossa faixa. Aqui está o meio da faixa e aqui está a metade do pano de prato. Então, aqui nós vamos alfinetar para nós passarmos uma costura. Então, eu vou alfinetar aqui e vou passar uma costura aqui nesta parte. Passei a costura aqui, prendendo tudo muito bem. Nós temos que verificar se está tudo bem presinho. Ótimo! Agora, nós vamos fazer novamente o roletê. Vamos dobrar o nosso pano de prato e vamos enrolar. Vamos enrolar até próximo ali e vamos puxar esta parte aqui e vamos alfinetar sobre essa que nós já costuramos. Agora, eu vou alfinetar aqui e nós vamos passar uma costura para costurar todos juntos. Geralmente, nós costuramos só uma costura com todos juntos. Eu costurei antes para ter mais segurança que vai estar tudo bem presinho. Então, vamos alinhar tudo muito bem aqui, vamos alfinetar e vamos passar uma costura. Esta costura nós vamos passar mais larguinha, com retrocesso no início e no final. Então, eu vou alfinetar, costurar e já mostro para vocês. Passei a costura, agora é só nós puxarmos o nosso pano de prato para virarmos para o lado direito. Então, eu vou puxar o pano de louça e vou virar para o lado direito. Virei para o lado direito, para o outro lado. Agora, eu vou ao ferro também, passar bem, alinhando bem essa parte aqui, a parte de um lado e de outro, dobrando essas partezinhas também, para fazer um acabamento bem bonito aqui por dentro. Então, nós empurramos tudo para dentro e dobramos, passamos. E eu vou fazer as 2 costurinhas nos 2 cantos e já mostro para vocês o nosso lindo pano de prato
pronto. Amigas, costurei a faixa aqui e fiz o acabamento nos cantos. Olha que graça que ficou o acabamento, porque eu embuti as linhas no início da costura e no final. E olha o nosso barrado, que lindo que ficou. Deste lado o nosso barrado, com a aplicação desta rendinha. Deste lado aqui também é direito, porque olha que faixa linda que ficou. Olha essa cianinha que nós costuramos, a delicadeza que trouxe ao nosso pano de prato. Então, nós podemos usar ele dos 4 lados. Deste lado, se você colocar lá no seu armário, na sua cozinha. Deste lado tá lindo. Deste outro lado tá maravilhoso. E aqui também. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Mas eu quero deixar um agradecimento às nossas amigas que estão sempre conosco no canal. Quero agradecer a algumas meninas que fizeram comentários no nosso últimos 2 vídeos. Vou comentando na sequência, porque são várias. Quero ser grata a cada uma de vocês. Então, lá vai. Rosângela Viana, muito obrigada. Maria Cristina, Luzi Ramires, Patrícia Nunes, Cristiana Rodrigues, Kátia Catita, Arleide Alves, Sheila Regiane, Rosinete Dantas, Bete de Manaus, Maria Célia, Maria das Graças Carvalhos. Sintam-se abraçadas, um beijo, uma gratidão, um carinho a cada uma de vocês. Estejam sempre conosco. Eu quero pedir a vocês que comentem, que dê like, que compartilhem o nosso trabalho, porque é feito com muito carinho para cada uma de vocês. Amo todas de coração, um abraço de coração e fiquem com o nosso amado Deus.